Só para sinalizar, hoje eu não tô lá essas coisas, hoje eu tô de feriado, literalmente. Com carinha descansada também. Caraca, fui para Xerém, voltei, fiz um pedal 77 km, quase 80. Tô no pó da raviola. Isso que é ter disposição, caramba. Tem que colocar o corpo em movimento, senão dá ruim, gente. Boa noite, professora. Boa noite, Chayara. Falei certo, né? Professora, falou certo. Deixa eu falar. Fala. Ultimamente eu não estou aparecendo muito presente nas aulas, mas é porque eu não sei o que está acontecendo com o meu celular, que está horrível. Eu não estou conseguindo assistir às aulas. Eu tenho entrado, mas fica travando. Aí eu fico na aula, mas depois eu estou tendo que ir lá pro portal rever a aula. Então, Chayara, o único problema é que geralmente eu tiro o print, né, das aulas e depois eu vou dando a frequência. O importante são 7 aulas que eu acho que vocês não podem ter, acho que 3 faltas, porque eu vou confirmar com a Mary, 3 ou 2 faltas, tá? Se tiver 2 faltas, acaba ficando... Eu cheguei até a colocar lá no grupo, avisando, porque fica selando. Eu entro, aí tem hora eu consigo voltar. Isso, o importante é sempre sinalizar o porquê que não está entrando essas coisas todas, tá? Porque senão falta, reprova, tá bom? Tá bom. A internet hoje está uma benção. Assim, não são todos, né? Mas eu costumo dizer que depois que inventaram, né, que a internet caiu, nunca mais ninguém conseguiu, né, manter essa internet em pé. Ela está sempre caindo o tempo todo. É igual quando inventaram a crise. Tá ruim para todo mundo, mas todo mundo continua fazendo a mesma coisa, fazendo os negócios, né? Ah, meu filho, né, resolveu passar um pano aqui em frente à lente do computador. Boa noite, Josélia. Boa noite, Jéssica. Tá te ajudando, reclamar não. Desirê, acho que a sua câmera, não sei se a sua câmera aqui tá suja ou tá embaçada, eu não tô te vendo direito. Ou é reflexo? Tô te ouvindo também, não. Tô te ouvindo, não. Tenta ativar o seu som. Passa o dedinho assim ó, na tela do celular, se você tiver no celular, e toca lá para poder ativar o seu som. Não, continua sem te ouvir. Ó, você tem o celular, tá com a tela. É só você voltar ele assim, ó, que vai aparecer tocar. Para poder tocar. Além da câmera, agora é o microfone. Qualquer coisa você digita aí se tiver com alguma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar, tá bom, crianças? Então, conforme eu for explicando, se vocês... Qualquer coisa, vocês é só fazerem perguntas sem problema nenhum. Explico quantas vezes for necessário, tá bom? Deixa eu só compartilhar. Deixa eu só finalizar com vocês aqui. A quarta aula eu terminei todinho, certo? Que aí nós paramos. Deixa eu só ver aqui. Carrega. Paramos nessa tabelinha aqui. Conseguem visualizar? As aplicações das medicações, não foi isso? As vias estão sendo administradas? Não foi isso que eu parei? Aí agora eu entro em lesões, em feridas. Certo? Não, parou aqui em curativo, na página 44. Ah, então eu... Peraí, deixa eu só compartilhar aqui. A camada da pele, essas coisas, tudo eu já falei então, certo? Falei sobre isso, falei. Falou, professor. Lesão por pressão, falei, não falei? Estágio 1, 2 e 3, o que eu iria entrar era tipo de coberturas, não era isso? Isso. Curativo secundário e terciário,
Primária e secundária eu falei, né? Que são as aproximações, lembra? Não, mentira. Primeira intenção, segunda intenção. Foi isso? Aqui, ó. Aqui eu falei os tecidos necróticos, falei sobre os tecidos de epitelização. Aí depois eu entro em finalidade dos curativos, né? Relacionada a isso que é promover. Falei sobre isso? Acho que falou sim, José. Eu acho que isso aqui, eu só acho que só não falei isso aqui, ó. Tipos de curativo, secundário e terceiro, primário e secundário. Não, falou não. Isso aí você não falou, não. Eu acho que não falou não, professor. Tá, é isso Falou aqui. não. Tá. Deixa eu só olhar aqui no meu pendrive, porque eu salvo no computador, que às vezes eu fico fazendo muitas modificações. Deixa eu só dar uma olhada aqui no pendrive. Desativem o áudio de vocês para mim, por favor. Deixa eu escrever que é melhor. Teoria. Nós vamos para quarta, quinta. Depois de exercícios, descer. Terceira. Isso. Isso mesmo. Essa aqui que eu... Deixa eu só fechar aqui e abrir a outra. Fecha. Isso aqui. Tem aí. Tem aí. Aqui, ó. Então, vamos lá. Estão conseguindo ver o slide? Sim? Sim. Então, a gente a gente começa a falar agora sobre os curativos. Eu sempre vou sinalizar para vocês, muitas das vezes eu acabo utilizando muito coberturas, tá? Cobertura está relacionada ao tipo de curativo que vai estar colocando em cada área da minha lesão, tá? A finalidade do curativo, né, é como proteção da minha ferida ou da minha lesão, promover a cicatrização através, né, de agentes químicos, né, que são as coberturas, que pode ser pomada, que pode ser carvão ativado, que é um tipo de coberturas. Temos o AGE, temos o hidrocoloide, tá? Então, são tipos de coberturas que a gente vai estar colocando em cada parte da minha lesão ou da minha ferida. Secundário, colocado sobre o curativos primário, absorve o excesso de drenagem, comprime e promove barreira protetora. O que seria isso? Lembra quando eu apresentei para vocês uma lesão que ela é cheia de exudato? Lembra daquele leite condensado, né? Vencida, aquelas coisas todas? Então, o tipo de cobertura secundário, o que faz absorver aquilo ali, é o que a gente acaba utilizando, é como se fosse uma esponjazinha, que muitas das vezes ele é conhecido como carvão ativado. Ele é como se fosse um sachê, ele é de chá, ele é colocado no leito da lesão e esse carvão ativado ele só é retirado no dia seguinte, porque o curativo ele é realizado uma vez por dia, tá? E muitas das vezes pode estar se utilizando também a cobertura mais a compressa, né, de gase, né, gase estéreo, que é colocada no leito da lesão com a finalidade de estar retirando aquele exudato,
tá? O primário, colocado em contato direto no leito da lesão ou da ferida, absorve o controle de colonização, preserva a umidade adequada e protege os tecidos, né, neoformados. Então, são as coberturas que a gente acaba utilizando, que são as pomadas. A gente coloca ali as pomadas e coloca ali uma proteção, né, que é gás, podendo colocar diretamente ou micropore, né, que é utilizado micropore. Lembrando que o esparadrapo a gente evita de colocar na pele do paciente, porque ele acaba tendo alergia, tá? Então, ele vai lesionar mais ainda, mais se for idoso. Então, a gente evita. Então, a gente acaba utilizando o micropore, que é o antialérgico, tá? Então, secundária é aquilo que absorve, tá? Primário é aquela cobertura que eu coloco direto no leito da minha lesão. Aí, um exemplo que eu coloquei para vocês foi a pomada, tá? Vou colocar pomada porque é algo que a gente utiliza em toda lesão. Bota o quê? Pomada, cobertura. Então, dependendo, né, são as pomadas com antibiótico. Tipo de coberturas, né? Escolha conforme o grau de contaminação, material da cobertura, localização da ferida, atividade metabólica e recursos financeiros e processo cicatricial, tá? O que acontece? Se vocês forem ver na prática o que acontece, né, vão ter uma lesão aí, aonde eu mostrei para vocês que cada área da minha lesão eu utilizo uma cobertura diferenciada. Quando não se tem na unidade, né, para cada área da minha lesão uma cobertura diferenciada, a gente vai dar aquele jeitinho brasileiro para poder estar colocando uma das coberturas para poder tentar ajudar no processo de cicatrização. E em casa, né, quem for trabalhar em PSF vai orientar os familiares a mesma coisa. Lembrando que um dos fatores primordiais para poder se ter uma boa cicatrização é ter uma boa alimentação. Então, a gente não pode, né, vai chegar na casa de alguns familiares, né, dos familiares, falar que ele precisa de uma boa alimentação, a gente consegue identificar que lá não tem como, né, esse paciente ter essa boa alimentação. Então, a gente vai tentar falar de uma forma bem simples para que eles possam estar entendendo relacionado a isso, tá? A primária, né, já coloquei aqui, né, que é o direto em contato com a ferida, secundárias após o fechamento da ferida, que é aquela absorção, né, que acaba absorvendo aquelas secreções, tá? Lembre-se sempre aí do leite condensado. Algumas coberturas é o AGE, ele é conhecido como Dersane, ele é conhecido também como óleo de girassol. A finalidade do Dersane e do óleo de girassol, que é a mesma coisa, né, é hidratar a pele desse paciente. Então, eu tenho a lesão, né, em volta da lesão é onde eu vou colocar o Dersane para poder ter aquela hidratação. Paciente com o primeiro estágio, né, ou categoria de lesão por pressão, é colocado também o AGE para poder hidratar aquela pele, tá? Carvão ativado, foi o que eu já falei, a finalidade dele é realmente absorver, né, aquele exudato. Filme transparente, né, ou tegraderme, é como se fosse um plásticozinho transparente que é colocado ali aderido à pele do paciente para a gente possa ver o leito da lesão. Tem alergia ao esparadrapo, ao micropore, e muitas das vezes a gente acaba colocando esse tegraderme, que ele tem diversos tamanhos. O hidrocoloide é quando já as bordas elas já estão cicatrizadas e a gente coloca ali para poder proteger aquela área da cicatrização, tá? Colagenase, lembrando que ela é autolítica, ela só serve para tecido de necrose, que a finalidade dela é autolítica, né? É destruir aquelas células mortas, tá? Papaína, dentro da lesão estágio 4 ou categoria 4, tem ali a proeminência óssea. Então, por mais que tenha, né, estágio 4, né, ou categoria 4, tenha muito exudato, eu não posso colocar o carvão ativado diretamente naquela proeminência óssea. Então, do lado, eu coloco o carvão ativado e em cima daquela proeminência óssea eu coloco a papaína. Por quê? O carvão ativado, quando ele entra em contato, né, com a proeminência óssea, não sei se vocês já viram, é em cima, né, do ossinho, que é no ápicezinho, ele acaba ficando preto, tá? Então, não pode colocar o carvão ativado em cima de proeminência óssea, tá? E outras coberturas que a gente acaba, né, vendo dentro do hospital, que é a mais prática. Então, aqui eu coloquei
algumas coberturas que são mais utilizadas tanto no hospital, tá? Tanto em casa. Ó, aqui eu tenho a colagenase, aqui, ó, esse aqui é o Tegraderm, que é um insufilme transparente, tá? Isso aqui muitas das vezes é colocado também em acesso venoso, tá? Para poder a gente estar verificando se tem sinais flogísticos. Esse aí eu já conhecia. O catéter. Esse eu já conhecia porque o meu paciente lá, ele usa. Ele usava, né? Esse aqui, ele tem diversos tamanhos, tá? Uhum. Esse aqui é o carvão ativado, ó. Tá vendo? Ele parece um sachê, tá? O carvão ativado é o que tá aqui dentro. Ele também é um antibiótico. A finalidade, quando tira esse carvão ativado, né? Essa cobertura de carvão ativado no dia seguinte, ele fica igual uma esponjazinha, tá? Dersane, tá? É colocada que a gente bota muitas das vezes como hidrocoloide, que é essa partezinha aqui, ó. Que a gente corta e coloca no local aonde está aquele processo de cicatrização, tá? Sangel, que é a mesma coisa que a gente acaba utilizando como Dersane, sem problema nenhum, tá? O que vai depender aí é o nome comercial. Foi alguma dúvida? Então, vamos lá. Aplicação de calor e frio, tá? Aplicação externa de calor ou frio são alguns dos tratamentos mais antigos e lembrando que ele é eficaz e proporciona o efeito imediato. Toda vez que eu faço, né, uma aplicação de calor, eu estou fazendo uma vasodilatação dos meus vasos, que vai facilitar aí o fluxo, que é aquele relaxamento. Quando eu faço de frio, né, eu faço aí uma vasoconstricção, né, ele está diminuindo. Tomou uma medicação que dói a beça, né? Vamos botar aí o Reparil, que é colocado, né, que ele é geladinho. A gente coloca ali no local da aplicação. Lembrando, né? Só para sinalizar a vocês, toda vez que o paciente ele toma uma benzentacil e a mãe pede para colocar e de imediato acabei de falar o nome dele agora. Qual foi o nome que eu falei, gente? Que ele é geladinho. Reparil. Ali tem uma porta de entrada, tá? O Reparil ele não pode ser colocado na benzentacil imediato, tem que esperar de 15 a 30 minutos para poder estar colocando. Pode-se fazer, né, uma compressa de água morna sem problema nenhum, mas mentira. Pode fazer uma compressa de água fria sem problema nenhum, tá? Mas passar Reparil logo imediato não pode. Lembrando que o calor, né, ele vai fazer uma vasodilatação e o frio ele vai fazer uma vasoconstricção. Isso aí são dos vasos, tá bom? Tá sentindo muita cólica, muita dorzinha ali na pelve, né? Que é conhecida como pé da barriga. Faz uma compressinha fria, mentira, uma compressinha morna, né? Que aquilo ali vai te ajudar, né? Aquele calorzinho ali, ele vai te ajudar a sanar aquela dor, tá? Professora, para de contar mentira, hein? É porque é tanta informação que eu acabo me enrolando. Aí eu tenho que falar que é mentira, porque eu troquei os negócios. Bom, agora daqui para frente a gente falar um pouquinho sobre a sonda. Gente, eu preciso pegar a minha garrafa com água. Esperem só um minutinho, que eu esqueci de pegar, tá? Sem problema, professor. Assume a aula aí, Juliana. É ruim. Vai, Dá Ju, não. vai, Ju. É muita vai, informação. Ju. Sabe tudo, porque eu sei. Sabe, essa garota sabe, essa garota sabe. Nada, eu quero ver quarta-feira. Quarta-feira a gente sempre chora. Pô, pelo amor de Deus, cara. Parei só um cadinho aqui para assistir a aula da professora e vou voltar a estudar. Estou desesperado.
Desespera em nada, nada tão ruim que não possa piorar. Ai, nem fala, nem fala. Ontem passei o dia todo estudando, um sol daquele Nada é tão ruim lindo que e eu não divida por estudando. 2, né? É isso aí, exatamente. Verdade. Imagina, tirou 6 e 1, 6 e 11, 6 e 11, divide por 6 que está aprovado. Então, vamos lá. A gente vai começar a falar um pouquinho das sondas, tá? Sonda nasogástrica, sonda enteral, tá? E sonda de Foley. O que seria uma sonda nasogástrica? A sonda nasogástrica, antigamente, né, era realizada como alimentação. Agora, ela não serve mais. Por quê? Os pacientes, ele acabam mexendo no equipo, né, que fica pendurado lá junto com a alimentação. Ele acaba aumentando o gotejamento, tá? Ou até mesmo os familiares. Às vezes a cama, ela ficava um pouco, né, abaixo do que 30, né, a 45 graus. Então, quando o paciente ele acaba aumentando o gotejamento, por estar ali no estômago, muitas das vezes o paciente desenvolvia uma broncoaspiração porque aquela alimentação estava sendo infundida muito rápida. Então, a sonda nasogástrica, ela não serve mais para a alimentação, e sim apenas para lavagem gástrica. O que seria uma lavagem gástrica? É aquilo que o paciente ele acaba tendo uma intoxicação medicamentosa ou tóxica, né, relacionada a algum tipo de produto, tá? Ou pode fazer até mesmo um esvaziamento gástrico se ele tiver com muitas flatulências, muitos gases, então também é passado a sonda nasogástrica, tá? Vou me prender muito aqui não, tá bom? A sonda nasogástrica, ela é assim, ó, ela é grande, vocês vão ver ela lá no laboratório, ela é diferente, ó. Sonda nasogástrica, a câmera aqui, ó, sonda nasogástrica, ela é grande, tá? Ela vem toda enroladinha. Lembrando que a sonda nasogástrica, ela não é um procedimento estéril, ela é um procedimento limpo, tá? Quanto mais limpo você fizer, melhor. Por quê? A nossa mucosa, ela é altamente o quê? Contaminada. Então, o procedimento, ele passa a ser limpo. Você pode estar utilizando a luva de procedimento sem problema nenhum, tá? Essa sonda nasogástrica, ela fica localizada no estômago, né, por conta da absorção, né, tanto tóxico ou algo medicamentoso. Essa lavagem gástrica, ela também é realizada com carvão ativado. Esse carvão ativado, ele pode vir em sachê ou em cápsula. Ele é dissolvido, né, em 200, em 500 ou 1000. Quem vai determinar quantas gramas para quantos, né, de água destilada, né, a ser administrado no paciente é o médico. Existe um centro de intoxicação que ele fica 24 horas atendendo. Então, quem faz essa dosagem, quem vai determinar a quantidade que será, né, introduzido no paciente é o médico lá do centro de intoxicação, através do peso, a medicação e quanto tempo foi realizado. Então, é ele que vai determinar. Então, é o médico plantonista, tá? Que atendeu o paciente, mais o médico do que trabalha no centro de intoxicação, porque é ligado para lá, ele vai falar o produto. Então, é ele que determina que tipo de medicamento será introduzido, tá? Então, é ele que vai determinar. A única medicação que é realizada na minha sonda nasogástrica é o carvão ativado, porque a função dele é neutralizar algo tóxico ou medicamentoso. Nenhuma outra medicação é administrada na sonda nasogástrica, tá ok? Só carvão ativado com a finalidade de neutralizar, tá? Algo tóxico ou medicamentoso, tá? Ela fica localizada no estômago. Como é que é feita essa mensuração? Então, não é só eu introduzir a sonda no paciente. Existe uma mensuração, né? A forma que eu vou estar medindo para eu poder estar introduzindo no paciente. Então, ó, a mensuração é assim. Ó, lóbulo é onde coloca o brinco, tá? Lóbulo da orelha, ápice do nariz. Ápice do nariz, vocês já vão fazer prova de anatomia, então vocês sabem o que é processo tifoide ou a
apêndice xifoide, não é é xifoide. Então, é abaixo aí, ó, da mama, né, do externo. Então, é aquele espaçozinho, tá? Sabe o que eu tô falando? Deixa eu só ficar aqui, ó, processo xifoide, tá? Ó, aqui embaixo, tá? Então, ó, lóbulo da orelha, ápice do nariz, que é a ponta do nariz, ápice do nariz. Segura a ponta, ó. Eu vou segurar a ponta para eu poder proteger. Eu vou estar de luva de procedimento para poder fazer isso até o processo xifoide, tá? O que que eu faço? Eu marco, porque é até onde eu preciso ir. Então, ó, aqui já está marcadinho. Isso aqui é um pedacinho de esparadrapo que eu coloco na hora de estar introduzindo no paciente, para poder saber até onde eu tenho que introduzir. É colocado xilocaína e a gente vai introduzir, pedir para o paciente ele deglutir. Seu João, engole como se fosse um macarrão, né? Falar para ele deglutir, ele não vai saber o que é deglutir. Então, seu João vai engolindo igual o macarrão. E seu João, ele vai engolindo ali igual o macarrão. Bom, para eu ter certeza que esta sonda, ela realmente está no estômago, existe um teste, né, que a gente realiza, que é através do esteto, tá? A gente coloca ali na posição do estômago, tá? Com uma seringa com ar, ela é conectada na ponta da sonda e a gente joga aquele golpe de ar para dentro. A gente vai ouvir assim, ó, a gente está auscultando, né, aquele sonzinho do estômago. Então, a gente vai ter certeza que a sonda ela realmente está no estômago. Se você não auscultar esse barulhinho, a sonda não está no estômago, tá? Por que que é importante? Quando você não faz a mensuração certa, ou por alguma aventura você marcou no lugar errado, ou o paciente tirou, quando você vai introduzir, né, que é o carvão ativado, porque agora serve apenas para uma lavagem gástrica, pode estar aonde? Na traqueia, na carina, próximo, né, ali os alvéolos pulmonares, e você joga aquele líquido para dentro, né, vamos botar que é o carvão ativado. O que pode acontecer com esse paciente? Colabamento dos meus alvéolos ou atalectasia, ou o paciente ele pode desenvolver uma pneumonia associada à passagem de sonda nasogástrica por um acúmulo de quê? De líquido que foi introduzido nesse paciente. A gente tem que tomar cuidado por conta disso. Por isso que é importante fazer a mensuração, auscultar, para poder ter certeza que realmente está no estômago. Conectou, né? Introduziu, depois é só fazer a fixação. Isso aí, mais tarde, vou ver se eu consigo colocar hoje ou não. Quando alguns alunos eles fazem laboratório comigo, sempre tem um que aceita que eu passo no laboratório, tá? Aí fica com vocês. Então, eu vou colocar um vídeo de passagem de sonda nasogástrica que eu passo nos alunos que eles deixam eu passar no laboratório, para vocês verem mais ou menos como é que é feito, tá? Não coloco nada, eu só apenas passo a sonda e aí eu sinalizo para vocês saberem a ausculta, que tipo de barulho é feito, tá bom? E eu coloco o vídeo. Mas, professora... Oi? Isso também o técnico faz? Tá? Oi? Isso o técnico faz ou só o enfermeiro? É atribuição do enfermeiro por ser um procedimento invasivo. Então, vamos lá. Lembrando que a gente existe mais técnico do enfermeiro numa emergência. A enfermeira de vocês estão numa parada cardiorrespiratória. Chegou um paciente na emergência intoxicado, né? Com uma intoxicação aí tóxica. Ele resolveu tomar chumbinho porque a namorada resolveu, né, se separar dele. Você vai esperar a enfermeira sair lá da parada cardiorrespiratória para poder passar a sonda ou tu vai fazer? Não tem que fazer, né? Tem que fazer. Então, por isso que o técnico de enfermagem, por mais que seja a atribuição do enfermeiro, o técnico ele pode passar uma vez que ele tem autonomia, pode passar a sonda. Os meus técnicos, eles sabem tudo, tá? Para vocês terem noção, é atribuição do enfermeiro fazer acesso venoso periférico, não é atribuição do técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem, ele só pode fazer acesso venoso
com supervisão do enfermeiro, tá? Se o enfermeiro por perto, ele não pode fazer. Mas vocês verem na prática que são os técnicos de enfermagem que realizam a punção venosa. Então, os meus técnicos, eles sabem, eles precisam saber passar uma sonda nasogástrica. Os meus técnicos de enfermagem, eles precisam saber passar uma sonda interal. Os meus técnicos de enfermagem, eles precisam fazer passagem de sonda, né, catéter vesical de demora, tá? Então, isso eu cobro. Então, por isso que no laboratório vocês acabam fazendo e aqui na aula teórica vocês acabam aprendendo também a passar a sonda, porque isso vocês é cobrado caso caia, né, numa emergência, tá bom? Obrigada. Nada. Foi? Então, ó, passagem de sonda nasogástrica. Ah, uma coisa que eu esqueci. A sonda nasogástrica, ela é conhecida como sonda de Levine, tá? É a marca dela, Levine, tá? Bom, o objetivo, remover ar ou secreções do estômago, remover doses excessivas de medicamentos ingeridos ou venenos, algo tóxico ou medicamentoso, tá? Esvaziar o estômago antes das cirurgias, manter em repouso gástrico, aspirar o resíduo gástrico para os fins do diagnóstico, a alimentação do paciente que esteja impossibilitado, isso aqui a gente vai tirar, tá? Porque isso aqui não serve mais, que foi a última atualização. Deixa eu até apagar aqui, tá? Ele não serve mais. Sonda, vamos lá. Algumas unidades hospitalares, vamos botar em rede pública, vocês irão fazer estágio. Vocês vão ver alguns pacientes, né, com a sonda nasogástrica fazendo ali a alimentação. Lembrando que é errado, tá? Não pode mais, tá? Mas, porém, entretanto, todavia, é uma sonda de alimentação de custo aí barato, né? Mais barato do que a sonda enteral, que ela é conhecida como Doberhoff. Então, algumas unidades vocês irão ver, né, a sonda nasogástrica aí atuando como uma alimentação, lembrando que ela não serve mais, tá? Obstrução ou estreitamento do esôfago e da garganta, né? Por isso que é utilizado também, tá? Bom, tá aqui, ó. A marca, ela é conhecida como Levine, vai até o estômago, lembrando que a mensuração ela começa da lóbulo da orelha, ápice do nariz até o processo xifoide ou apêndice xifoide, tá? Tá aí a mensuração, ela serve para intoxicação medicamentosa ou algo tóxico. Então, tudo que é introduzido no paciente, ele é conhecido como gavagem. Tudo que sai, ele é conhecido como sinfonagem, tá? Essa é as terminologias para uma intoxicação. Eu estou realizando uma lavagem gástrica, uma gavagem. Quando o paciente ele chega na unidade, né, hospitalar com algo tóxico ou medicamentoso, ele precisa ficar com a sonda, né? Você passa, faz o carvão ativado, quando termina todo esse carvão ativado, essa sonda ela não é retirada. O paciente ele vai ficar monitorado, ele vai ficar em observação. Então, a sonda tá lá, tá? Vai ficar lá para poder continuar saindo o quê? Aqueles resíduos o quê? Gástrico. Conforme vai mudando, né, a coloração que acaba utilizando como carvão ativado, ele fica pretinho, depois vai começar a ficar meio esverdeado, espumento. Aquilo ali já é o biller. É quando o paciente ele vai começar a ficar hemodinamicamente estável. E o médico vai pedir para você estar retirando aquela sonda. Então, quando o paciente ele fica com a sonda ali, com a finalidade de sair esse resíduo gástrico, é chamado de sinfonagem. É só vocês lembrarem de cifrão. Não tem da pia? A água não escorre, não vai embora? Cifrão, tá? Algo tóxico ou medicamentoso está no estômago, ele precisa o quê? Sair, sinfonagem, tá? Tudo que é introduzido, gavagem. Foi? Sim, não, talvez? Foi. Foi. Mas vamos lá. Aonde a sonda fica localizada mesmo? Qual foi a pergunta, professora? Aonde a sonda nasogástrica ela fica localizada? Vai da ponta assim, da orelha onde bota o brinco, da ponta do nariz e vai até debaixo do peito.
Então, vamos lá. Minha resposta é meio ponto, tá? Brinco, lóbulo da orelha. Essa é a mensuração. Até o nariz. Ápice do nariz. Até a tifoide. Até o processo tifoide. Então, vamos lá. Até o processo. Aí tem duas perguntas, tá? Aonde a sonda fica localizada? No estômago. Como é que é feito a mensuração? Lóbulo da orelha, ápice do nariz. Alguns professores podem dizer a terminologia cartilagem nasal, tá? É a mesma coisa. Então, ó, lóbulo da orelha, ápice do nariz. A ápice do nariz não é perto do baixo do peito, é processo tifoide ou apêndice tifoide, tá? Foi? Finalidade dela agora, algo tóxico ou medicamentoso. Tudo que é introduzido se chama gavagem. O que sai, sifonagem. Tá ok? E ela é conhecida como sonda de Levine. Foi? Então, vamos lá. Sonda nasoenteral. Bom, a sonda nasoenteral, a mensuração dela, né, vai até o processo tifoide, é a mesma coisa da sonda nasogástrica, só que aí ela desce um pouquinho mais. Peraí. A sonda nasoenteral, ela serve para alimentação e medicação. É diferente da sonda nasogástrica, que ela serve apenas para lavagem gástrica. Já a sonda enteral, ela serve para alimentação e medicação, tá? É onde às vezes ocorrem os erros, né? Em vez de estar administrando a alimentação na sonda enteral, tá aplicando lá no acesso venoso, tá? A sonda enteral, ela é conhecida como Doberhoff. Doberhoff. Tá escrito aqui a marquinha dela, ó. Marca Doberhoff, tá? Olha aqui, a sonda, ela tem a pontinha radiopaca, ó, a pontinha radiopaca. Dentro dela tem o fio guia, tá? Deixa eu só desenroscar. Dentro dela tem o fio guia. Essa sonda, a mensuração dela é a mesma, tá? Então, ó, é lóbulo da orelha, ápice do nariz até o processo tifoide, ou 4 dedos abaixo do processo tifoide,